Senhores, boa tarde. Aqui quem vos fala é José Vidal. Sou professor do curso de programação do Colégio Estadual José Leite Lopes, na UNAV, no Rio de Janeiro. E vou trazer para vocês aqui um estudo exploratório que eu fiz sobre o uso da robótica educacional como ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem de lógica de programação para alunos da rede pública do ensino médio, né? Então eu vou apresentar para vocês o meu contexto aqui. O UNAV é um colégio estadual de ensino médio da rede pública, né? E ele é um colégio integral, ou seja, ele trabalha tanto as bases do curso regular normal, né, natural, né, português, matemática, e ele tem um caminho técnico, né, um caminho que é dividido em dois, o caminho de design e o caminho de programação. A ideia desses cursos técnicos é formar os meninos tecnicamente para o desenvolvimento de jogos digitais. E eu sou o professor, né, do curso, sou um dos professores do curso técnico de programação, né. E aí, por que a gente trabalha com jogos, né, lá para ensinar programação para os meninos? Bom, a gente tem diversos números que dizem que jogos são benéficos para o ensino de lógica de programação, né? Porém, nem tudo são flores. A gente entende que, não só no colégio, mas em várias instituições que ensinam programação, né, a porta de entrada, né, o primeiro contato dos meninos com programação gera muitas dificuldades para eles e até medo prévio relativo à disciplina, né? E a gente pensando nisso, nos perguntamos como é que podemos tornar mais efetivo e prazeroso o ensino de lógica de programação, né? E aí a gente teve o prazer de conhecer a robótica educacional, né? E todo o seu poder educacional, né, de ensino, né? E aí a gente precisou nos perguntar, né, em que medida a robótica educacional pode ser vista como uma alternativa viável para os ensinos, para o ensino dos conceitos introdutórios de programação para os nossos alunos, né? E aí começamos a buscar o arcabouço teórico, né, que estavam relativos ao nosso contexto, né? E a gente passou pelas teorias de aprendizagem, pela robótica educacional, aprendizado baseado em problemas, linguagem de programação textual, pensamento computacional, ou seja, jogos digitais, ou seja, todos esses conceitos que estão diretamente ligado ao nosso colégio, né, ao nosso método de ensinar, né, todos eles nos trouxeram grandes dicas, grandes afirmações para validar a nossa pesquisa, né. E aí precisávamos de uma metodologia para aplicar essa pesquisa, né, e trabalhamos com a ideia da pesquisação, onde nós pesquisadores, né, estamos dentro do experimento, estamos dentro, observando as variáveis de dentro do experimento, né? E podendo fazer até certas mudanças para melhor adaptar a nossa pesquisa, a nossa metodologia, né? E aí, sabendo do que a gente precisava fazer, né, a gente pensou, beleza, com que dispositivo nós iremos trabalhar para ensinar robótica, né? Precisamos de um dispositivo barato e de fácil acesso, né? E aí a gente ouviu falar na placa de prototipagem Arduino, né, em todo o seu poder, né? E aí, tendo as placas de prototipagem ali de fácil acesso, a gente pensou, ótimo, e agora como que vamos programar esta placa, né? Então desenvolvemos uma ferramenta chamada do InnoBlocks 2, que é uma ferramenta de programação visual que tem o objetivo de motivar o ensino de lógica de programação, né, para usuários inexperientes na área de computação, né? E aí nós adaptamos essa ferramenta, criamos e adaptamos ela para o nosso contexto de desenvolvimento de jogos, ou seja, é uma ferramenta para gerar programação para a placa de prototipação Arduino, porém temos blocos que facilitam com que a gente faça programação de jogos aqui para essas placas de prototipagem, né? E o bacana dessa ferramenta é que todo bloco que a gente coloca na nossa área de trabalho aqui, né, ele é traduzido na programação textual, ou seja, os meninos, a gente sempre incentiva eles a, todo bloco que eles colocarem ali, ver qual é o seu significado, qual é a sua tradução em linguagem de programação textual, porque, de fato, a linguagem de programação textual é a realidade que eles vão ter que encarar ao longo da carreira de programação, né? E aí vou falar um pouquinho do estudo que a gente realizou, né, lá no colégio. A gente aplicou nosso estudo em 2 turmas do ensino médio, né, onde esses alunos estudam 10 horas por dia, 5 dias na semana, durante um ano dividido em 4 bimestres. Eles estudam disciplinas tanto da base regular quanto da técnica, ou seja, eles podem sair de uma aula de história e entrarem para uma aula de programação e depois irem para uma aula de educação física, ou seja, é integral e integrado dessa maneira, né?
E aí a gente tem 10 pontos para dividir, né, para os alunos, né, por bimestre, em 3 avaliações. Nós dividimos a nossa pesquisa em 2 ciclos, uma rodou no primeiro semestre e outra rodou no segundo semestre, né? Trabalhamos com as avaliações baseadas em problemas e mudanças ocorreram entre os ciclos, já que a pesquisação nos permite isso, né? Para que a gente pudesse adaptar melhor a nossa metodologia, né? Agora falando um pouquinho mais específico de cada das turmas, né? A gente tinha aproximadamente 45 alunos, né, por turma e 200 minutos por aula, ou seja, 100 minutos em 2 aulas na semana, né? A gente tem os alunos sempre trabalhando em duplas ou triplas, né? Porque o nosso área de trabalho lá era um laboratório com aproximadamente 20 computadores, então a gente não tinha equipamento para todo mundo, tanto de kits de robótica quanto de computadores para se programar os artefatos robóticos, né? Então precisávamos trabalhar em duplas ou triplas, né? E a turma 1013, ou seja, uma das turmas começou tendo conteúdo de lógica de programação através da robótica educacional, e em paralelo a outra turma, né, 1004, começou tendo o mesmo conteúdo de lógica da disciplina, porém através do JavaScript, ou seja, mesmo conteúdo, abordagens diferentes, né? E aí quais foram esses conteúdos que a gente trabalhou? Bom, basicamente os conteúdos que se trabalha nas disciplinas introdutórias de lógica de programação, né? Estruturas de controle de fluxo, de repetição, variáveis, funções, procedimentos, e a gente traz também alguns conceitos de programação de jogos, como loop principal de jogo, input de dados, etc., né? E aí esse conteúdo ele foi cuidadosamente ministrado e preparado para que ambas as turmas recebessem o mesmo conteúdo, porém de abordagem diferente, ou seja, enquanto a turma 1003 via estrutura de controle de fluxo através da robótica educacional, a turma 1004 ao mesmo tempo via estrutura de controle de fluxo através de JavaScript e programação textual, né? E aí no segundo semestre, no segundo ciclo, a gente inverteu esse processo. A turma que viu robótica passou a ver JavaScript, os mesmos conteúdos que eles viram no primeiro ciclo, eles viram no segundo ciclo para uma abordagem diferente. Dessa maneira, todas as 2 turmas viram todos os conteúdos nas 2 abordagens diferentes, né? E aí o diferencial entre o primeiro e o segundo semestre foi a forma como os conteúdos foram ministrados. No primeiro semestre a gente ministrou ele sem conexão entre as atividades, ou seja, eu tinha uma atividade relativa à estrutura de controle de fluxo e outra de estrutura de repetição, e elas não se conectavam entre si, eram independentes. Já no segundo semestre a gente optou por ter um projeto norteador, um projeto de jogo norteador, onde as atividades elas estavam relacionadas à construção desse jogo, né, um joguinho da memória, e elas compreendiam toda a ementa do curso de lógica, né, todo o conteúdo, né. E ao final do processo a gente passou um questionário para ter um feedback qualitativo dos alunos sobre o nosso trabalho, né. E aí eu trago para vocês os resultados, né. Então a gente teve avaliações ao longo do ano, né, que possuíam parâmetros avaliativos específicos dependendo de cada tarefa e geravam dados quantitativos para a gente, né, para revelar como os educandos estavam saindo sobre determinado conteúdo. Obtivemos 58 respostas, 23 de uma turma, 35 da outra, né. E aí ficamos satisfeitos porque a galera curtiu, né, a aula, né, a disciplina como um todo, né, e aí começamos a perguntar especificamente sobre cada coisa, né. Então a preferência geral, os meninos preferiram de ambas as turmas que a abordagem fosse feita com JavaScript, né, a abordagem JavaScript, né. E ficamos espantados com isso, porque robótica sempre, em todas as pesquisas que a gente leu, apresentou que seria um caminho bem mais ideal do que JavaScript, né. E a gente ficou com a pulga atrás da orelha com relação a isso e fomos ver mais especificamente sobre isso, né, sobre esse resultado. Aí vimos que uma turma, né, a diferença não foi tão discrepante, né, e a gente percebeu que essa turma, como ela teve o primeiro contato com JavaScript depois, no segundo semestre que ela viu robótica, pareceu que a robótica ajudou a fixar melhor os conteúdos que eles haviam trabalhado durante o primeiro contato com JavaScript. A gente afirma isso por causa dos feedbacks qualitativos que os meninos deram no questionário, né? Um deles respondeu o seguinte: prefiro JavaScript, mas com a robótica a lógica ficou um pouco mais fácil. Então isso nos mostrou que através de algumas respostas como essa, parece que a robótica ajudou a fixar os conteúdos que eles viram de JavaScript, né? Já na turma 1003, né, que começou a ver robótica primeiro, a diferença, a discrepância foi maior para o lado do JavaScript, né? E aí a gente percebeu por que disso relativo a problemas
que os alunos enfrentavam assim que eles chegavam no colégio, né? Então muitos deles inexperientes com a infraestrutura do colégio, né? E inexperientes com tecnologia em geral. Então eles não conseguiam manipular tanto os artefatos robóticos quanto o computador para poder programar e gerar a solução, né? Embarcar a solução para o Arduino, né? E aí passamos para outras perguntas para ele, né? Então ficamos satisfeitos que eles preferiram que a abordagem fosse dada através de conexão entre os conteúdos, né? A abordagem baseada em problema também foi bem quista pelos alunos, né? Preferiram programação textual de fato por causa das respostas com relação ao JavaScript, né? E algumas considerações que a gente pode trazer é que as médias semestrais não foram tão discrepantes e até tendendo a ser melhor para a robótica, ou seja, eles preferiram JavaScript, mas saíram melhor na robótica, né? Outra situação que a gente percebeu é que alguns dos alunos, eles mesmo tendo programação visual com o Arduino Blox 2, eles dominaram a ferramenta e passaram a entender o uso da programação textual, né? Entenderam a tradução e começaram a trabalhar com programação textual, acharam mais fácil, né? E com relação à interface do programa, do Arduino Blox 2, todos os alunos souberam trabalhar bem, né? Só que notou-se alguma dificuldade com relação aos feedbacks de erro que a ferramenta dava, né? E algumas conclusões que a gente pode trazer para vocês que as notas, né, por causa da discrepância pequena entre elas, não nos permite afirmar que houve uma diferença significativa entre as abordagens empregadas, robótica e JavaScript. Só que, através dos feedbacks qualitativos, eles sugerem que a robótica educacional, juntamente com o ambiente de programação do Arduino Blox 2, proporcionam cenários mais prazerosos e engajadores para o aprendizado de lógica de programação. Relevante afirmar a dificuldade, gente, que nós tivemos para conseguir realizar essa pesquisa, né? Gerenciar 45 alunos aproximadamente dentro de sala de aula, operando circuitos físicos, robóticos e computadores é muito complicado mesmo. Tenham sempre em mente isso quando vocês forem trabalhar, se vocês forem trabalhar com isso, né? Alunos desmotivados que chegam no colégio contra a sua vontade, né? Como eu expliquei mais no início da apresentação. Inexperiência com tecnologia básica, né? Às vezes o aluno chega motivado, mas não entende de computador e muito menos de um artefato robótico lá que cai de paraquedas na mão dele, né? E obviamente problema de infraestrutura nos laboratórios que sempre tem em qualquer instituição de ensino, né? Os alunos às vezes apagavam o Arduino Blox, apagavam o drive que fazia comunicação com o Arduino e isso atrapalhava muito o aprendizado deles. Tá ok, senhores? Então me despeço aqui, obrigado pela atenção. E bom